Para falar de Admirável Mundo Novo, a gente tem que se fazer uma pergunta. Você prefere o prazer ou a liberdade? O tema de Admirável Mundo Novo, a gente tem que compreender um pouquinho do contexto. Contexto não, um pouquinho o contexto da época, da história do livro. Basicamente, o governo autoritário exigia que as pessoas buscassem a felicidade. Essa felicidade era passageira, por assim dizer, porque eles dependiam de uma droga chamada soma, momentos curtos de felicidade, que pelo parece descrevia lá, durava mais ou menos algumas poucas horas. Tinha relato de que a pessoa tomava 6 por dia, porque ela simplesmente começava a pensar, ela começava a ser racional. Como você vai ser racional no mundo dos prazeres, que é o admirável mundo novo? Querer ser racional nesse mundo não é fácil. É bem visto na obra que, bem no começo, que os termos, por exemplo, pai e mãe, são considerados altamente ofensivos. Ou seja, uma total inversão dos valores comuns, né? Se por assim dizer, comuns. Já que se trata de uma distopia, que é um mundo, entre muitas aspas, caótico. Outra distopia que eu tenho aqui são muito parecidos. O governo fabrica pessoas. Estranho. E essas pessoas, cada uma segue uma casta diferente. Alfa, beta, gama e y. Sendo essa última a mais fraca, se por assim dizer. Mas elas são condicionadas ainda durante a fertilização, ou melhor, fabricação. Ou seja, as pessoas eram condicionadas a certas tarefas. Por exemplo, os alfas eram os mais no topo da hierarquia, prestavam os melhores serviços, e os Y eram o proletariado, o serviço braçal. A gente pode perceber na obra algumas ideologias dos personagens, que eu anotei aqui: a coletividade, por exemplo, o repúdio ao afeto. Como assim repúdio ao afeto? Igual eu falei antes, não se tinha a visão de pai e mãe, por exemplo. O único relacionamento que você tinha que ter com as pessoas era o sexual propriamente dito. Consumismo. Pra que você vai consertar alguma coisa? Você pode comprar outra. E a busca pelo bem-estar, pelo prazer. Sim. Sem vergonhice. Não qualquer uma. Não quero entrar em detalhes para não parecer muito absurdo, né? Eu quero deixar uma passagem aqui de um dos personagens, mais pra frente vai ser explicado, sobre ele. Ele diz o seguinte: não quero conforto, quero Deus, quero poesia, quero o autêntico perigo, quero a liberdade, quero bondade, quero o pecado. Bom, dando sequência agora com os personagens do nosso livro Admirável Mundo Novo, o personagem principal é John. É um selvagem que está isolado da sociedade moderna e vive uma reserva com a mãe dele, justamente por ser um selvagem. Nesse mundo modernista, os cristãos que concebem filhos da maneira natural são considerados inferiores, ou seja, eles são excluídos pela sociedade e tratados diferentes por não serem gerados em laboratório e não aprovarem esse método. Outro personagem que também está nesse livro é o Helmut Watson.
a gente pode dizer que ele é perfeito. Ele também foi gerado em laboratório e ele é perfeito, é bonito, atraente, um ótimo parceiro, vocês estão ligados. Ele é perfeito nessa sociedade modernista onde todo mundo é gerado em laboratório, né? Mas algumas regras dos alfas, ele é um alfa, algumas regras dos alfa não se encaixam nele. Por exemplo, como apreciar a arte e ler um bom livro, os alfas não gostam, mas ele gosta. Essas regras não se aplicaram totalmente a ele, mas ele ainda continua sendo um personagem secundário. Bom, mais um personagem que nos é apresentado é a Lenina Crowley. Ela é uma integrante da casta beta, a segunda casta mais alta nesse mundo. E eu queria deixar bem claro que as castas são meio que a classificação, a hierarquia desse mundo. Ou seja, quem está na casta alfa é o mais superior, quem está na casta delta é mais inferior e por assim vai. Entende? Então, e nesse mundo também todo mundo vai pelo prazer, ou seja, você não mantém relações com um só parceiro, e sim com muitos parceiros diferentes. E a Lenina não gosta dessa ideia. Ela queria muito manter uma relação com um só parceiro e cultivar um amor de verdade. Continuando com um personagem muito icônico, Bernard Max, com certeza uma das histórias de personagem mais legal que tem nesse livro. Bom, o Bernard, ele também foi fabricado em um laboratório, mas no processo teve um erro com a fórmula dele, foi acrescentado álcool, ou seja, ele nasceu deformado, e nascer deformado no mundo onde todo mundo é perfeito, usei muito duas vezes, onde todo mundo é perfeito, já não daria outra coisa, né? Ele foi injustiçado, excomungado, odiado, cara, por uma falha. Então, ele, injustiçado, corre atrás, então, da sua bela e querida solução. Mas eu não vou falar aqui, né? Porque eu quero que vocês leiam o livro também. Mas, de história dele, é isso realmente. Como uma daquelas de vilões de algum filme, só que aqui ele não é um vilão, mesmo tendo alguns momentos de raiva e com total razão, né? Chegando ao fim agora da nossa lista de personagens, estamos com Mustafa Mond, né? O criador, o que está por trás de tudo nesse mundo tão superficial e vazio, onde todo mundo é tão frio, não é mesmo? O criador, quer dizer, o autor desse livro colocou a sua ideia nesse personagem. A ideia de que um mundo que corre atrás somente do prazer seria perfeito. Um mundo onde todo mundo é perfeito seria bacana. Só que a gente vê que não é realmente, né? Ninguém tem amor de verdade e é todo mundo frio um com o outro. E que não somam nem para as crianças, porque nesse livro as famílias não cuidam das crianças. Elas são deixadas por aí enquanto elas vão procurar outros parceiros para se relacionar. E todos nesse mundo morrem com 60 anos de idade, com a aparência de jovens ainda vivendo somente pelo prazer. Bom, eu fiquei com a parte do autor chamado Aldous Huxley, vai aparecer o nome aqui na tela. Ele foi um escritor inglês nascido em julho de 1894 e ficou muito conhecido pelos seus romances. Um romance muito famoso dele foi O Admirável Novo Mundo, e seu último romance foi Island. Ele passou sua última parte de sua vida nos Estados Unidos, onde teve, infelizmente, sua morte em 1937. O contexto histórico deste livro pode ser compreendido na época que o livro foi escrito, na década de 1930, onde a política estável pós-Primeira Guerra Mundial, com o avanço dos partidos nacionalistas que desencadeou a crise econômica que foi a maior crise de 1929, resultando na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, gerando uma falência de grandes indústrias e uma grande onda de desemprego na Europa. O tipo de narrador é narrador-observador, porque ele conta a história, e o exemplo disso está no trecho. Abriu a porta de seu pequeno armário e apontou para a fileira de caixas e livros rotulados que se aliavam na prateleira de cima. A história do livro Admirável Mundo Novo se passa em uma Londres futurista e uma reserva.
Na Londres futurista, como se pode imaginar, é uma cidade futurista, então tem muitas tecnologias, um lugar limpo e não existem carros, e cada um tem seu veículo voador. E na reserva é como se fosse uma cidade nos tempos atuais, um local com muitas casas e que não possui muitas tecnologias e não é muito limpo. O livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley se passa em Londres no ano de 2540. A sociedade ficou destinada a ser perfeita devido ao fim da liberdade de escolha, que foi controlada por uma predisposição biológica. O romance antecipa o desenvolvimento em tecnologias reprodutivas, hipnopédias, manipulações psicológicas e condicionamento clássicos, que contribuem profundamente para a mudança da população.